Seja bem-vindo ao Mercados e Tendências, onde você atualiza o seu olhar gráfico para os principais instrumentos de negociação, baseado no calendário econômico da próxima semana. Os principais eventos serão os JOLTS, ADP de empregos privados, ISM PMIs de agosto e o payroll dos Estados Unidos. Ganhos por hora e taxa de desemprego também entram nesta conta. Diante disso, selecionamos Nasdaq, Eurodólar e XAUSD para as nossas análises. Vamos começar pelo Nasdaq. Nós tivemos no gráfico diário uma defesa muito sólida da perna anterior, uma região de um alto volume de negociação e agora, naturalmente, ele está se preparando para atacar o teto, né? Vamos descer para o gráfico de 4 horas para ver as possibilidades operacionais, né? Possíveis operações. Olha, temos a visão de que se houve uma defesa de fato sólida, acentuada em 61%, uma região tão importante vai dar a justificativa técnica para o Nasdaq atacar o topo. Caso ele faça isso, a partir de 23.782, com a superação dessa região, fica muito favorável aos comprados, tá? Lembrando que está próximo do topo de 23.986. Só que a questão é que essa região de 23.782 funcionaria para um stop de rompimento do topo histórico. Lembrando que operações de rompimento são muito perigosas, requisitam vários recursos para sua confirmação, né? Porém, caso você espere o rompimento e um teste, que seria um recurso bem válido, o stop em 23.782, que seria 61%, tá? Da extensão para acharmos em 100% e em 161% nossos objetivos, né? Seria muito assertivo, visando ali 24.299 como alvo primário e alvo secundário 25.158,59. Agora, onde muda de figura? De alta para baixa, onde desconfigura essa visão? Abaixo ali de 23.175, que é o 61%. Abaixo dali ele pode sim facilmente atacar 22.774, ok? Esses são os cenários para o Nasdaq. Vamos ao ouro. O ouro, gente, continua já há alguns dias, semanas, né, nessa região de lateralidade que a gente fala tanto. Mas não é porque está numa zona de lateralidade que ele não tenha dado bons trades. Tem sim dado boas operações. Porque é uma região muito grande, né? Então vamos observar o seguinte. Temos o ponto aqui mais importante, que seria o centro, né, do volume de negociação, ponto de controle ali em 3.347. Então esse ponto é um ponto vital para nossa atenção, tá? Por quê? Naturalmente, acima dessa região, os comprados têm levemente uma preferência e abaixo os vendidos têm, teoricamente, levemente a preferência. Então a preferência seria levemente para os comprados. Visto isso, a gente desce para o gráfico de 4 horas, ali era o diário, e observa que formou-se uma cunha de baixa, houve essa cunha de baixa, né, um achatamento, através desse achatamento numa região de demanda super importante, o rompimento superior, ativando assim o pressuposto, né, de compra, e agora ele está em uma região, essa é uma projeção, tá, de extensão de FIBO. Está numa região super importante, ali por volta de 3.387, continuando esse curso, lógico, tem que vencer esse topinho super importante e vai ser uma pedra no sapato. Vencendo essa região, nós temos como objetivo 3.429 dólares e 3.497 dólares. Então, primário, ali mais próximo, né? 3.429, mas uma razão de retorno não tão interessante quanto
o 3.497, tá bom? O stop pode ser posicionado ali por volta de 3.362, seria interessante. Agora, muda de figura para mim, abaixo de 3.311, a coisa fica bem complicada, porque ele vai certamente para uma região próxima de 3.268. Porém, lembrando que 3.347 é uma das regiões de maior volume de negociação. Então, é onde 3.347. Onde estamos? 3.396. Então, onde esse take mudaria de figura seria exatamente abaixo desse ponto tão importante, que está bem próximo de onde? Olha que curioso, de 61% da extensão da projeção do movimento comprador, ok? Agora a gente vai para o euro-dólar. Gráfico diário muito curioso, esta figura, este alargamento, né, que tende, teoricamente, a sua formação a beneficiar os comprados, tá? Porque está claramente uma tendência de alta, montou o seu alargamento, o certo seria o rompimento do seu teto e a continuidade. Ainda não aconteceu, lógico, o rompimento do teto, mas isso é o naturalmente esperado. E aí a gente tem alguns pontos de suporte importantes pelo histórico gráfico, que são pontos de impacto natural. Vamos ao 4 horas para ver o que temos. Bem, nós temos movimentos muito disputados, tá, no euro-dólar, naturalmente por conta da natureza da figura maior do diário, né, o alargamento, mas o que podemos esperar é um rompimento da região destacada aqui em 1,16315 e, lógico, o teto desta pequena figura, e através da confirmação e a vitória desse topo de trapaça, né, que a gente chama, que é quando há uma falha, né, em um rompimento e aí ele volta e praticamente anula o movimento, é necessário a vitória desse topinho que marcou esse momento tão importante para aí sim visualizarmos o alvo primário em 1,18355 e o alvo secundário em 1,19011, ok? Então esses são os objetivos para o euro-dólar. Muda de figura para mim abaixo de 1,15733. A partir dali, ele certamente tende a buscar 1,14736 ou até mais baixo que isso. A semana reserva dados importantes, então fique atento aos horários em que eles ocorrerão, pois certamente a volatilidade estará maior. Cruze os dados e continue atualizado acompanhando a FP Markets nas demais redes sociais. Até o próximo!